Muitas vezes a nossa atitude é: rapaz, eu passo. Se eu puder passar, deixe fora. E deixe fora. Aquela igreja, aqueles irmãos, espontaneamente se dispunha a contribuir pela obra do Senhor. Você já considerou, meu irmão, que muitas vezes nos motiva a contribuir? Quais são as motivações que substituem essa verdadeira atitude do nosso coração? Às vezes são diversos as razões pelas quais nós nos motivamos a contribuir. Eu anotei aqui pelo menos 13 razões. A gente contribui para o bem geral da igreja, não é bom? Para o bem geral da igreja. Às vezes contribui por causa da pressão do grupo. O grupo está aí pressionando o camarada contribuir também. Todo mundo está indo, então eu vou me levantar também para ir. Outras vezes por orgulho, ou por constrangimento, por aprovação social, por aparentar piedade, por isenção de impostos. Hoje em dia isso aí meio que acabou, mas eu me lembro no passado, até isenção de impostos você colocava o que você contribuiu para a igreja e o governo dava isso como isenção, para ter sua consciência limpa, por temor, por dever, por achar que é obrigado de dar o dízimo, por ideias humanistas, ideias humanitárias aí, sociais, de auxílio uns aos outros, de lealdade, por causa do exemplo dos fiéis, do exemplo de Cristo, por esperar recompensa, por esperar que ao doar, Deus vai fazer, multiplicar, como se fosse um investimento no céu. Você investe de um lado com a outra mão aberta, esperando para receber do outro lado. E também para buscar a felicidade em cima disso. Interessante, irmãos, que todas essas questões podem ser incluídas em atitudes espontâneas de coração. Todas elas podem se encaixar em atitudes espontâneas do coração. Mas nenhuma delas pode substituir a graça de contribuir. A graça de Deus nos motivando a contribuir para a obra do Senhor. A gente pode perceber, irmãos, que a vida cristã, geralmente a gente percebe 3 motivações. A primeira delas é o quê? Qual a primeira motivação que geralmente a gente tem? É o quê? Eu não consegui ouvir. Você precisa fazer. Isso aí é força de quê? Força de lei. A lei te obriga. Você tem que fazer aquilo. Aí não há escolha. Aí a falta de liberdade. Você se sente coagido a fazer por força de obrigação. Depois, segunda motivação, que muitas vezes nos leva a agir na nossa piedade cristã, é o quê? É o dever, aquele senso de dever, aquela obrigação moral, aquele sentimento de responsabilidade que te impulsiona, que compulge o teu coração a realizar. E por fim, a última motivação é o quê? Você quer. Você não está obrigado, você não está compelido, você deseja fazer. Isso é a graça. É onde opera a liberdade. É onde está o amor genuíno. É onde está a espontaneidade. Aonde está a ousadia de ir muitas vezes até além do que você achava que podia. E é também onde está a alegria. Era aqui que aqueles irmãos se regozijavam de até poder com rogos, com súplicas, poder contribuir para aqueles irmãos que passavam necessidade lá em Jerusalém. Eles não fizeram por força de obrigação. Eles não fizeram simplesmente porque pesava no seu coração
algum sentimento de pensar que aqueles irmãos estão passando necessidades e a gente aqui está numa grande fartura. Eles não pensavam assim. Sabe por que eles não pensavam assim? Você pode imaginar? O que é que o texto diz sobre a situação deles? Eles estavam em extrema pobreza. Eles não estavam com a situação abundante de fartura, de sobejar no final do mês. Não. Eles buscaram contribuir espontaneamente, não foi porque havia qualquer compulsão externa de lei, de dever, de qualquer coisa. Qualquer um de nós, olhando para a situação deles, talvez chegaria e diria: não, irmão, fique, guarde aí contigo, não contribui não. A sua situação em casa não é tão boa. Vai, honra lá as tuas necessidades. Faz isso primeiro, depois um dia Deus vai te dar a condição de poder ajudar. Não é assim que muitas vezes a gente agiria? E talvez até aconteceu com eles. Talvez até isso aconteceu com os macedônios, por causa da forte ênfase que o apóstolo Paulo dá aqui no texto. Eles não só pediram, eles suplicaram. Eles pediram até com roubos a graça de participar. Isso contrasta muito, irmãos, com a nossa natureza humana. Porque geralmente o que nos leva a contribuir é exatamente esse espírito de obrigação. O que nos leva a contribuir é exatamente essa ideia de obrigatoriedade, mas a graça de Deus, ela nos eleva muito, mas muito acima de qualquer força de lei. A graça de Deus é muito superior a toda forma de lei. É um estilo de vida aonde o que realmente importa não é nada que está ao nosso redor, do lado de fora, impactando, impulsionando o nosso agir, o nosso pensar, a nossa forma de ver as coisas, os nossos valores. O que realmente importa é o que está lá dentro do coração e que flui, transborda, grita para fora, apresenta-se de uma maneira destacante e que se destoa no cenário geral das pessoas ao seu redor, porque vem como fruto de graça. A graça de Deus que abunda em nossas vidas e que nos leva a contrastar com o que está ao nosso redor. Nos leva a viver outro tipo de vida. É a graça que é a grande força motivadora da contribuição bíblica. Os macedônios contribuíram espontaneamente, rogando insistentemente que lhes fosse dado o privilégio de fazer. E é este princípio, irmãos, mais do que qualquer outro, que eleva a contribuição do Novo Testamento a muito acima da lei e torna cada cristão responsável não apenas pelo ato de dar, mas também pela atitude de dar, pela motivação de dar. A graça nos leva a contribuir espontaneamente, com alegria. Não estou propondo algo fácil aqui. Não estou propondo algo natural aqui. Mas a gente deve lembrar que a gente está falando de graça. E a graça fortalecedora de Deus, ela é o desejo, mas é também o quê? O quê? A capacidade e o poder. Agir dentro da vontade de Deus.
fazer isso porque somos fortes, somos super crentes. Vamos agir assim por causa da graça de Deus, que nos leva a contribuir, primeiro sacrificialmente, depois espontaneamente, mas também a contribuição pela graça é altruísta. Contribuição pela graça é altruísta. Note, o desejo dessa contribuição visava, versículo 4, não qualquer coisa que viesse a ser benefício para aqueles irmãos da Macedônia. Eles não estavam olhando para o que é que eles conseguiriam lucrar com isso. Eles estavam olhando a necessidade de outros irmãos que estavam passando por privações, que estavam passando por situações difíceis ali. Note que quando nós pensamos nesse aspecto, isso contrasta muito com a natureza humana, porque a natureza humana encontra seu centro nos seus próprios feitos, no seu próprio eu. A natureza humana nos leva a tudo que nós fizermos, o façamos com o intuito de olhar para nós mesmos, com algum benefício que retorne para nós. E isso nos motiva a dar. Não é à toa que muitas propostas de vida cristã por aí são atrativas demais. Venha, pare de sofrer, contribua assim, Deus vai fazer assim. Porque nossa natureza nos leva a colocarmos no centro das coisas, mesmo quando estas parecem ser feitas em prol de outras. Mas a graça de Deus é diferente. A graça de contribuir encontra o seu foco nas necessidades alheias. É nos outros que nós vamos pensar quando contribuímos. A preocupação dos macedônios aqui não foi sua própria pobreza, antes foi a necessidade dos santos em Jerusalém. Era com aqueles irmãos aflitos que eles estavam preocupados. Entender, irmãos, que nós não somos por nós mesmos generosos, por causa da nossa natureza, faz parte desse exercício. Só realizamos isso porque Deus é gracioso para conosco. É Deus quem atua, é por causa dele que nós somos realmente generosos. Conta-se de um general britânico que recebeu várias condecorações durante o tempo de seu serviço. E quando ele concluiu seu tempo de serviço, o governo britânico quis recompensar esse general, o general Gordon, por seus brilhantes serviços prestados à coroa britânica na colônia chinesa, e queria então dar a ele muitos títulos e bastante dinheiro, dos quais ele declinou categoricamente. Não aceitou nem os títulos, nem o dinheiro, mas aceitou uma medalha de ouro, com a inscrição de seus 33 combates naquela região. Aquilo era o que ele mais prezava, era o que ele mais se orgulhava de ter. Depois da sua morte, ninguém encontrou essa medalha. Os familiares depois descobriram que ele tinha enviado aquela medalha de ouro para o Manchester e dedicou aquela medalha para que ela fosse derretida, e com o dinheiro que conseguissem pelo ouro daquela medalha,
se comprasse comida para os pobres por causa da grande fome que aquela região passava. Na data em que ele a enviou, havia a seguinte inscrição no diário do general Gordon: a última coisa de valor que eu tinha neste mundo, eu dei ao Senhor Jesus Cristo. Altruísmo, irmãos, é uma palavra que muitas vezes nós entendemos, mas não vivemos. Viver altruisticamente não é natural para nós. É algo que só a graça de Deus pode nos fazer ter. Mas a gente não pode esquecer que a graça de Deus, ela é aquilo que o quê? Vamos repetir. A graça fortalecedora de Deus é o desejo, a capacidade, o poder para fazer a vontade de Deus. Deixe-me encerrar ainda, irmãos, dizendo que a contribuição feita pela graça também é sistemática. O apóstolo Paulo estava utilizando o exemplo desses irmãos da Macedônia para cultivar essa mesma atitude na igreja de Coríntios. E ele destaca o fato, inclusive, de ter destacado e recomendado Tito, para que ele fosse até a igreja de Corinto e pudesse cultivar no coração daquela igreja essa prática de contribuir constantemente para que a obra do Senhor fosse realizada. Note o versículo 6: o que nos levou a recomendar a Tito, lembrando o contexto que ele vinha falando da prática dos macedônios, né? O levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Complete esta graça. Versículo 7, final: e em nosso amor para convosco, assim também vocês sejam abundantes nessa graça. Muitas vezes nós achamos que a contribuição sistemática, ela existe só quando há reservas. Mas não é isso que a palavra de Deus nos recomenda aqui. Nós podemos destacar, irmãos, que a graça de Deus nos leva. Deixa eu ver aí, alguém pode ler, por favor, esse segundo tópico? Contribuição sistemática estabelece uma igualdade e supra as necessidades do povo. Muito bem. A graça de Deus nos leva a entender que o propósito da nossa contribuição, mais do que qualquer coisa, é a igualdade. A igualdade no corpo. A igualdade no povo de Deus, não só na igreja local. Lembra, os macedônios estavam pensando em pessoas lá longe. Nós fomos impactados recentemente com o testemunho da viagem dos 13, né? A missão dos 13 homens e uma missão. Do testemunho de pastor Osmar. E quando contribuímos, lembramos que essa contribuição sistemática está trazendo igualdade a lugares distantes de nós. Lugares que nós não conhecemos, lugares que nós não temos obrigação, lugares que não nos compunge moralmente chegar, uma vez que nós não estamos vendo o que acontece, mas que a graça de Deus nos leva a visualizar. A graça de Deus nos leva a entender. E isto, irmãos, em si mesmo, implica em uma forma, em uma estrutura, implica em entender que há um programa divino por trás disso, dentro dessa contribuição. De maneira que o apóstolo Paulo ordenou aos coríntios e a nós que fossem abundantes